eu já quero falar aonde está a referência de hoje. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Ele está no encerramento daquilo que a gente chama de Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. E aí, enquanto você vai abrindo, se achando aí, o pessoal termina de sentar. Deuteronômio, capítulo 29, e o versículo também é o 29. Vamos ler então, diz o seguinte: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Agora, eu quero ler esse mesmo texto, só que numa outra versão. Eu quero ler esse texto na NVT. Já muda para a gente, por favor, a versão aqui atrás e coloca na NVT. Aí, gente, a NVT diz o seguinte: O Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo aquilo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar de novo, e eu quero fazer mais uma oração antes da gente entrar na palavra. Jesus, como nós acabamos de cantar, nós reconhecemos hoje à noite que as suas palavras são preciosas para nós. Aquilo que sai da sua boca é mais precioso do que o ouro, é mais precioso que qualquer outra coisa que nós pudéssemos buscar. Então, nesse momento, nós queremos voltar toda a nossa atenção, voltar o nosso coração, voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque nós acreditamos que é a palavra de Deus que pode continuar transformando o nosso coração. Eu não sei como foi a semana, como foi o dia dos meus irmãos que estão aqui, mas eu quero pedir para que nesse momento o seu Espírito Santo possa nos ajudar, para que nós não venhamos nos distrair. Eu oro pedindo ao Senhor que remova do nosso meio tudo aquilo que quer tentar roubar a nossa atenção da palavra de Deus hoje à noite, e que permaneça entre nós somente aquilo que o seu Espírito trouxe até nós nessa noite, para que o nosso coração possa ser aberto e possa receber a palavra de Deus hoje à noite. Nós cremos naquilo que oramos e por isso nós dizemos amém. Amém, gente? Estão felizes ainda? Estão acordados, né? Como você já deve ter visto nas redes sociais do Conexão, eu quero falar hoje à noite, então, sobre uma responsabilidade eterna, ok? Responsabilidade eterna. Na nossa vida, a gente tem alguns acontecimentos, né, que mudam a nossa vida para sempre. São alguns eventos que você olha para eles, né, e você consegue definir, né, dividir a sua vida em antes daquele evento e depois daquele evento. Se você sair por aí perguntando para algumas pessoas, talvez alguém responda: olha, esse evento que mudou a minha vida foi o nascimento do meu filho, no caso a Manu está aqui. Olha, o nascimento da Alice mudou a minha vida para sempre. Talvez outra pessoa responda: olha, o evento que mudou a minha vida para sempre foi o dia que eu conheci Jesus, quando eu vim para a igreja pela primeira vez. Talvez algum outro responda: olha, o dia que mudou a minha vida para sempre foi o dia que eu me batizei, foi o dia que eu desci as águas do batismo, né? Pode ser também que a pessoa te responda com uma resposta não tão feliz, né? Não tão alegre. Porque algumas vezes a nossa vida também é marcada pelo acidente, às vezes é marcada pela tragédia, às vezes é marcada pela perda, né, de alguém que nós amávamos muito. Mas, gente, se nós fizéssemos essa pergunta para o povo de Israel, gente, qual que foi o evento que mudou a história de vocês para sempre? O povo de Israel iria responder, eu tenho quase certeza: foi o dia em que nós fomos libertos da escravidão no Egito. Pedro, por que você acredita que o povo de Israel iria responder que a libertação deles do Egito foi o dia mais importante da história deles? Porque, gente, qual era a promessa que Deus fez para Abraão? Abraão, de você vai surgir uma nação. De você vai surgir um país. Só que, meus amigos, tudo que Israel tinha experimentado até esse momento da sua história foram 400 anos de escravidão.
Mas agora, porque Deus libertou essas pessoas, eles agora então iriam ter uma terra. Eles iriam ter um lugar onde morar. Eles iriam ter uma cultura, mas eles também teriam leis, porque não existe um país sem lei. Só que, gente, quando Deus reúne o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 24, né, para poder entregar a lei para Moisés e também para o país inteiro, gente, Deus não entrega somente para eles uma lista de pode ou não pode, faça isso e não faça aquilo. Deus, ele faz uma aliança com o povo de Israel. Então, muito mais do que entregar uma lei, Deus, ele estabelece uma aliança com aquele povo. E, gente, fazer alianças, né, é aquilo que Deus tem feito desde o começo da história, lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, né? Ele repetiu isso no livro do Êxodo e fez de novo com a gente uma nova aliança que a gente celebra aqui todos os meses no nosso culto de ceia. Por quê, meus amigos? Qual que é o desejo de Deus, né? O desejo de Deus é estar com aqueles que ele criou. O desejo de Deus é habitar com a gente, é estar junto com a gente. E aí, meus amigos, para garantir que isso vai acontecer, o que Deus faz? Ele se compromete com a gente. Deus, ele se entrega para nós em forma de aliança. E o que é, gente, uma aliança? Uma aliança é um compromisso profundo. Uma aliança, né, é um compromisso de vida e de morte. Ou seja, Deus está dizendo para nós, a nossa relação não vai ser casual. A nossa relação não vai ser de um dia na semana, mas a nossa relação vai ser um compromisso sério. Vai ser algo profundo que eu estou disposto a bancar até o fim. Eu estou disposto a levar até as últimas consequências, ainda que eu não precise. Porque, gente, nos tempos antigos, nos tempos da Bíblia, as pessoas faziam muitas alianças umas com as outras, né? E por vários motivos diferentes. Só que o amor quase nunca estava nessa lista. As pessoas faziam aliança, por exemplo, precisando de proteção. As pessoas faziam uma aliança, por exemplo, né, no caso de um negócio. As pessoas faziam uma aliança com as outras quando havia uma necessidade durante a guerra. Porque, gente, quem propunha, né, a aliança, quem oferecia a aliança primeiro, era sempre a parte mais desesperada. Era sempre a parte mais fraca. Então, peraí, eu sou rei de um lugar e tem um outro exército vindo contra mim, mas o meu exército é muito pequeno. Então eu vou pedir ajuda para o Lucas e vou oferecer uma aliança para ele. Por quê? No meio da guerra, eu preciso que ele se comprometa comigo, que ele vai dar a vida dele, se preciso for, para proteger a minha vida. Então, gente, quem propõe a aliança é quem está desesperado. É a parte que precisa mais. Só que, meus amigos, Deus, ele não precisa de nada. E mesmo assim, quem sempre dá o primeiro passo na nossa direção é o Senhor. Ainda que ele não seja a parte mais fraca, ainda que ele não seja a parte frágil, é sempre ele que vem na nossa direção. João escreveu na primeira carta dele, né? 1 João 4,12, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só que, gente, ao longo da história, Israel quebrou essa aliança que eles fizeram com Deus várias vezes. Eles traíram Deus inúmeras vezes, né, ao longo da história. Uma das principais promessas que eles receberam foi qual? Olha, vocês vão ter um lugar onde morar. Vocês vão ter uma terra. Deus vai dar a terra de Canaã para vocês. E aí, gente, quando terminou os 40 anos que eles passaram no deserto, lembra, eles saíram do Egito e ficaram 40 anos andando no deserto. Quando esse tempo acabou, Moisés enviou 12 homens para poder espiar a terra onde eles iam morar, né? Não tinha imobiliária naquela época, então mandaram 12 pessoas. Vão lá ver como que é o lugar que Deus preparou para a gente. E aí vão Josué e Caleb e mais 10 homens. E aí quando eles voltam, meus amigos, qual que é o relatório da terra? Gente, a terra realmente é tão boa quanto Deus disse que ela é. É uma terra que mana leite e mel, é uma terra que dá para plantar e colher. Os cachos de uva que tem lá são tão grandes que são necessários 2 homens para poder carregar um cacho de uva, de tão boa que a terra é. Só que, por outro lado, a terra é habitada por gigantes. Quem está morando na terra hoje são homens muito mais fortes e muito mais poderosos do que a gente. E aí o grupo se dividiu. Os 10 homens disseram para o povo, olha, na nossa opinião, a gente permanece aqui e permanece vivo. Porque se a gente for para lá,
a história não vai terminar bem. Só que Josué e Caleb dizem o seguinte: se Deus disse que nós vamos morar lá, então a gente vai morar lá. Se o Senhor disse que a terra é nossa, nós então vamos entrar e nós vamos possuir a terra. Só que, gente, o povo de Israel ficou do lado dos 10, ficou do lado dos pessimistas e disseram: vamos continuar exatamente aonde nós estamos, porque Deus está nos mandando para a morte. Gente, nesse dia, Israel fez mais uma vez aquilo que eles já estavam fazendo ao longo de todo o livro do Êxodo. Se você já leu o livro do Êxodo, você sabe que a coisa que Israel mais fez no deserto foi reclamar. Só que nesse dia, além de reclamar mais uma vez, eles duvidaram da palavra de Deus. Eles não acreditaram que Deus iria cumprir aquilo que ele já tinha dito que faria. E aí Deus chama Moisés para conversar e diz: Moisés, todos os adultos, a geração mais velha, incluindo você, que guiou o povo, vocês não vão entrar na terra prometida. Você vai ver a terra de longe, mas os adultos, a geração passada, vocês não vão entrar. Quem vai entrar na terra é a nova geração, são os jovens que vão possuir a terra de Canaã. Porque vocês duvidaram daquilo que eu disse que faria, então vocês não vão entrar. Então, meus amigos, Moisés, aqui em Deuteronômio, o que Moisés está fazendo? Ele está contando a história de Israel de novo para uma geração mais nova. Para quê? Para que a geração mais nova não cometa os erros da geração mais velha. Porque, gente, vamos falar a verdade, nada melhor do que o erro alheio, ou o nosso próprio erro, para a gente poder aprender algumas lições. Quando eu fui morar em BH, estava ainda me acostumando a morar numa cidade muito grande, são 5 milhões de pessoas. Gente, bastou eu pegar o ônibus errado uma vez que eu nunca mais errei a linha de ônibus que eu tinha que pegar. Bastou eu quebrar a cara uma vez para poder aprender a lição. E aí Moisés está contando a história de Israel para esses jovens de novo, dizendo: olha, não repitam os mesmos erros dos pais de vocês. Eles não vão entrar na terra por isso, mas vocês não precisam cometer os mesmos erros. E aí então o livro de Deuteronômio está dividido em 4 grandes pregações, 4 grandes discursos que Moisés fez para a nova geração. E aqui em Deuteronômio 29, que a gente está lendo, é o último discurso, é a última pregação que Moisés está fazendo. Ele está lembrando aquela nova geração do que é realmente importante. Da mesma forma, gente, como a nossa geração, a nova geração, precisa ser lembrada várias e várias e várias vezes por Deus o que é de fato importante. Da mesma maneira que aqueles jovens foram lembrados naquele dia, antes que eles entrassem em Canaã, Deus várias e várias vezes insiste com a gente para que a gente seja lembrado daquilo que é realmente importante. E aí eu li esse texto em 2 versões, na NAA e na NVT. Mas eu quero ler de novo na segunda versão, na NVT. Coloca pra gente, Gé, de novo, por favor. Deuteronômio 29, 29, na versão da NVT. Aí. O Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. A versão da NVT, gente, me chama muito a atenção, porque aqui nessa tradução usam a palavra responsabilidade. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que Deus nos revelou. Só que perceba que não é qualquer responsabilidade. É uma responsabilidade que vai durar para sempre. O que, gente, Israel tinha diante de Deus a partir daquele momento, a partir do dia que eles foram tirados do Egito, o que eles tinham diante de Deus era uma responsabilidade eterna. E aí eles estão sendo lembrados disso agora por Deus através da vida de Moisés. Só que, gente, Deus, ele é Deus de clareza. Amém? Deus não é Deus de confusão. Então, para deixar muito claro qual era a responsabilidade de Israel, Deus começa primeiro dizendo qual não era a responsabilidade deles.
Olha, então existe uma responsabilidade eterna diante de vocês. Mas antes de falar sobre qual é ela, eu quero falar então sobre o que vocês não são responsáveis. Tamo junto, gente? Tudo bem até aqui? Então, voltando para o começo do versículo 29, a primeira parte diz o seguinte: o Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. O Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. E aí continua: nós não seremos responsabilizados por ele. Então, o Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece, não seremos responsabilizados por eles. Gente, a palavra segredo, né, hoje em dia, quase que não significa mais muita coisa para nós. Por quê? No tempo que a gente vive, né, a gente está muito mais acostumado com exposição do que com segredo. No final do ano passado, a gente foi lá para São José dos Campos na conferência do Dizascope, no dia 11 de novembro. E aí aconteceu muita coisa, tinha muita coisa acontecendo. Eu reencontrei um amigo meu do Rio de Janeiro, que fazia mais de 7 anos que eu não via. Enfim, resumindo, eu fui, gente, mas não postei que eu fui. Não postei nada, não coloquei stories, não fiz nenhum vídeo. Beleza, fui na conferência com todo mundo e voltei. E aí, um tempo depois, eu encontrei uma pessoa e ela começou a comentar da conferência. Nossa, eu assisti online, né? E foi uma benção. Eu falei, de fato foi uma benção. Eu fui com o pessoal da igreja. Foi incrível, Jesus falou muita coisa, fez muita coisa. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim: peraí, você foi na conferência? Eu falei, eu fui com o pessoal da nossa igreja. Nossa, mas você não postou nada. Você foi na conferência. Como se eu estivesse cometendo um crime por ter ido na conferência e não ter postado. Tipo assim, liga pro Douglas e pede desculpa para ele. Porque você foi na conferência e não postou que você foi na conferência. Por que, gente, isso causa estranheza na gente? Algumas vezes. Por que se a pessoa muitas vezes não posta que ela foi no lugar, parece que ela não foi? Porque a gente está acostumado, né, com a exposição. Aí a exposição se tornou normal e o segredo se tornou algo estranho. O Dia dos Namorados já passou, mas vamos nos expor um pouco, né, porque ainda está na semana. Talvez você já tenha se interessado por um tipo de pessoa que a gente chama de low profile. Pedro, o que é uma pessoa low profile? É aquela pessoa que, se você entrar no perfil dela no Instagram, você não vai achar muita selfie, você não vai achar muita foto dos lugares que ela costuma frequentar. É aquela pessoa que é um milagre que o perfil dela estiver destrancado. Começa por aí, né? Você vai atrás da pessoa, o perfil dela é trancado. Aí, se por um milagre o perfil dela é aberto, né? Não tem muita foto. Tem uma paisagem, um mato, aí tem um prato de macarrão e tem uma foto da pessoa meio embaçada, você não consegue ver quem é. Aí essa pessoa posta um stories hoje e só vai postar de novo daqui 6 meses. E aí você começa a acompanhar e perguntar: meu Deus, será que essa pessoa está sendo procurada pela Polícia Federal? Ela cometeu algum crime? O que está acontecendo? Que a pessoa não posta a própria vida no Instagram que ela abriu. E aí, de novo, gente, nos causa estranheza, porque a gente está acostumado com a exposição. Eu li um livro, tem bastante tempo já, muito interessante, chamado Sociedade da Transparência. E aí o autor do livro ele vai dizer que a nossa sociedade moderna ela está se tornando cada vez mais pornográfica. Não somente no que diz respeito ao sexo, mas porque na nossa sociedade, com rede social, computador e internet, tudo é voltado para fora. Tudo é exposto. Nada mais é encoberto e ninguém mais tem segredo. Então a exposição passou a ser o nosso novo normal, né? As pessoas sabendo absolutamente tudo a respeito da nossa vida passou a ser o padrão. Dá mais um exemplo aqui. Eu sigo uma menina no Instagram, uma influenciadora cristã que você talvez também siga, que é a Maju Trindade. E aí, gente, essa menina ela casou, se eu não me engano, no mês passado. Mas qual que foi o susto? Não foi nem o casamento. Ela casou, gente, sem ninguém saber. Ela sumiu do Instagram durante 2 semanas e quando ela voltou, foi para postar as fotos do casamento. E todo mundo assim, meu Deus do céu, como que você conseguiu, trabalhando com internet, com 6 milhões de seguidores, não sei, acho que é isso que ela tem. A menina casou sem ninguém saber. Aí depois todo mundo ficou falando, não, posta vídeo, posta vlog. Ela, gente, não vai ter. Eu vou postar algumas fotos só e acabou. Casei. Porque, gente, nós
Está tudo voltado para fora. E a gente não sabe mais, talvez, lidar com um segredo. Lidar com algo que a gente não sabe. Está tudo voltado para fora. E aí qual que é o resultado disso? Né? Olha meu prato de miojo. Olha eu trocando pneu. Olha eu no trabalho. Olha eu na igreja. Olha eu fazendo devocional. Né? Tudo está exposto. Mas o texto está dizendo aqui que Deus, que o Senhor, o nosso Deus, ele tem segredos que ninguém conhece. Eu não estou dizendo, meus amigos, que é de todo ruim, né, a gente compartilhar a nossa vida nas redes sociais. Eu sei que você, talvez, que tem um parente que mora longe de você, a forma que você acompanha a vida da pessoa é como? Por meio das redes sociais. Mas o que eu estou trazendo aqui hoje à noite, a partir do texto, gente, é o seguinte: a gente precisa encontrar um limite para essa exposição. A gente precisa encontrar um limite a respeito da quantidade de informação que a gente compartilha sobre a nossa vida. Por quê? Pode acontecer que muitas vezes, mesmo sem querer, a gente está dando para as pessoas poder sobre a nossa vida. Porque, gente, conhecimento e informação é poder. Vocês concordam? Sim ou não? Informação, conhecimento é poder. Como que funciona uma chantagem, por exemplo? Eu sei de um segredo seu que você não quer que ninguém mais saiba. E aí, porque eu sei desse segredo, você agora vai ter que fazer tudo aquilo que eu quero que você faça, porque conhecimento é poder. Qual que foi, gente, a proposta da serpente lá no jardim para Adão e Eva, entre outras coisas? Se vocês comerem do fruto, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão como Deus. Por quê? Vocês vão saber o que Ele sabe. Então, por meio do conhecimento, por meio do saber, vocês vão se tornar iguais a Deus. Porque conhecimento, gente, é poder. Mas aí eu tenho a impressão que muitas vezes ao longo da vida, né, a gente quer colocar Deus nesse lugar. A palavra está dizendo que Deus tem segredos que ninguém conhece. Mas o que a gente quer? A gente quer um Deus que a gente consegue controlar. A gente quer um Deus que a gente consegue fazer dele, né, aquilo que a gente quer fazer. Porque, gente, saber que Deus tem segredos que ninguém conhece vai obrigar a gente a caminhar em fé. Saber que existem coisas do caráter de Deus, da pessoa de Deus, que estão ainda ocultas para a gente, vai obrigar a gente a caminhar em fé. E fé, gente, nada mais é do que confiança no caráter de Deus e na morte de Jesus na cruz. Então eu confio no caráter de Deus e eu confio que na cruz Jesus fez aquilo que era necessário para poder me dar salvação. Isso é fé. Só que, gente, muitas vezes, né, a fé não vai combinar muito com a visão. Nem sempre nós vamos ver aquilo que Deus tem, mas nós podemos confiar em quem? Nós podemos confiar em quem Deus é. E quando nós começamos a nos dar conta de que o Senhor tem segredos que ninguém conhece, nós começamos então a sermos obrigados praticamente a andar em fé. Ainda que a gente não veja. E, meus amigos, nós não confiamos no caminho que a gente está vendo. A gente confia no Deus que a gente conhece. Amém, gente? Nós não confiamos no caminho que nós estamos vendo. Nós confiamos naquilo que nós conhecemos de Deus. Mas aí a pergunta é, será que nós de fato conhecemos o Senhor? Será que a gente de fato tem mergulhado em conhecer o caráter de Deus? Será que a gente tem um lugar firme para poder construir a nossa casa, para poder construir o nosso cristianismo? Porque tudo isso, gente, vem do nosso conhecimento de Deus. O autor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 11 que fé é certeza. Só que, gente, fé é certeza não porque a gente sabe de tudo. Na verdade, a gente sabe muito pouco. Mas fé é certeza porque nós conhecemos o Deus que sabe de todas as coisas. E nós confiamos nesse Deus que sabe todas as coisas. Então, o Senhor tem segredos que ninguém conhece. E, gente, nos lembrar disso, nos lembra também o nosso lugar. Porque, gente, não dá para fazer chantagem com Deus. Eu acabei de falar. A chantagem funciona quando
eu tenho uma informação sobre alguém que a pessoa não quer que ninguém descubra. Mas me fala, o que é que você sabe sobre Deus que ninguém sabe? E aí agora eu inverto a pergunta. O que é que Deus sabe sobre você que ninguém mais sabe? Pedro, como assim misericórdia? Deus, então, vai fazer chantagem com a gente? Não. Eu estou querendo mostrar para você quem tem mais poder nessa relação. Você não conhece tudo sobre Deus e Deus te conhece do avesso. Quem é que pode mais? Quem é que sabe mais? Gente, o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Só que a palavra está dizendo que Ele ainda tem segredos que ninguém conhece. E quando, meus amigos, nós ficamos conscientes disso, a gente começa a reorganizar a nossa relação com Deus. A gente começa a se lembrar que Ele é Deus. A gente começa a se lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. A gente se lembra que Ele habita em luz inacessível. E Ele continua sendo Deus. Meus amigos, não dá para a gente pegar Deus e colocar Ele de castigo atrás da porta. Fica aí. Ele é Deus e você não manda nele. Ele é Deus e você não tem controle sobre o ser de Deus. O Senhor tem segredos que ninguém conhece. Só que esse mesmo Deus que tem segredos que ninguém conhece, Ele sabe tudo ao seu respeito. Ele sabe tudo ao meu respeito. Mas qual que é o ponto de Moisés aqui? O Senhor tem segredos que ninguém conhece e nós não seremos responsabilizados por eles. Então, antes de vocês entenderem qual é a responsabilidade eterna de vocês, entendam qual não é a responsabilidade. O Senhor tem segredos que ninguém conhece e vocês não serão responsabilizados por ele. Quando eu leio, gente, essa parte do versículo, me vem uma lembrança muito clara na mente. O professor ou a professora de costas para a sala copiando matéria na lousa. E aí talvez era aquele dia que você estava com um pouco de preguiça de copiar o que estava na lousa. Talvez a lousa estava cheia, de uma ponta até a outra. E aí surgia a famosa pergunta: professora, vai cair na prova? Né? Se ela falasse que sim, parte da sala já começava a copiar. Se ela falasse que sim e a prova seria com consulta, a sua mão começava a trabalhar mais rápido do que uma impressora laser. Né? Porque você sabia que em algum momento você ia precisar daquela informação. Só que, gente, nós não seremos responsabilizados por aquilo que não conhecemos. Nós não seremos responsabilizados por aquilo que ninguém conhece, por aquilo que é segredo de Deus. Por quê, gente? Deus não é cínico. Só que Deus também é coerente, porque o versículo vai continuar. Então, o Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles. Mas nós e os nossos filhos, Moisés falando com aquela geração, somos responsáveis para sempre por tudo aquilo que ele nos revelou. Gente, no Antigo Testamento tem um fator, né, muito importante de descendência. Né? Então a fé em Deus, a fé judaica ia passando de pai para filho. Mas vamos olhar então hoje à noite para essa parte do texto como seres individuais, né? Como uma outra cultura lendo esse texto, mas conseguindo ainda absorver os princípios que estão aqui. Amém, gente? Então nós não seremos responsabilizados pelos segredos do Senhor, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo aquilo que ele nos revelou. Eu acabei de usar aqui o exemplo da escola, né? Então vem a pergunta: vai cair na prova? Né? E aí suponhamos que o professor fala que não. Estou passando aqui, mas não vai cair na prova. Gente, se chega na hora da prova e o conteúdo que estava na lousa, que você não copiou, cai na prova, o que é que acontece na sala de aula? Além de todo mundo ter se ferrado. Choro, né? Choro, ranger de dentes, caos, rebelião, né? Colchão queimado, carteira quebrada. Por quê? Falou que não ia cair e colocou na prova. Quis passar a gente para trás, né? Além de ser uma baita injustiça, né, do professor, além da confusão, né? Ia ser uma baita injustiça do professor, da professora, cobrar uma coisa que ele disse que não ia cobrar
na prova. Só que, gente, a partir do momento que ele falou que ia cair, que ele te ensinou, que você sabe, que você está ciente que você vai precisar daquele conteúdo mais tarde, não dá mais para a gente se revoltar. Se nós sabemos que vamos precisar daquilo, não dá mais para a gente reclamar, não dá mais para espernear, não dá mais para se revoltar e, pior, não dá para a gente usar mais a nossa desculpa favorita, que é, abre aspas, eu não sabia. Mas a pergunta de hoje é, e quando você sabe? Ai, Pedro, eu não sabia. Mas, e quando você sabe? E quando Deus já revelou? E quando Deus já disse? Aliás, gente, a principal coisa que Deus tem feito, pelo menos nos últimos 6.000 anos, é se revelar, é se mostrar, é se comunicar com a criação que Ele trouxe à vida. Esse tem sido boa parte do trabalho de Deus. E se revelado, gente, não de uma maneira discreta, de uma maneira escondida, mas Deus tem se revelado para que todos possam perceber aquilo que Ele está falando, gente. Lá em Êxodo 24, quando ele desceu no Monte Sinai para poder entregar, as tábuas da lei, para poder firmar aliança com Israel, o que aconteceu, gente? Teve fogo, trovão, fumaça, labareda, relâmpago, o monte tremeu, fumegou, pegou fogo, tudo aconteceu. Quando foi para construir o templo, onde é que Deus mandou construir o templo? No meio do acampamento, gente. No meio do arraial, como quem diz, oi, eu moro aqui. Quando vocês saírem da tenda de manhã, a primeira coisa que vocês vão ver é a minha casa. Eu estou na área, eu estou no meio de vocês. Aí, gente, não satisfeito, Deus manda o filho dele para a terra como um de nós. Prega o filho dele na cruz para poder nos trazer salvação. E aí, gente, não satisfeito ainda, Deus reúne tudo isso que ele fez nesses tantos 1000 anos de revelação, coloca tudo num livro e fala, toma, tá aqui. Toda vez que você quiser conferir, toda vez que você quiser ler de novo, que você quiser conhecer mais sobre quem eu sou, tá aqui na sua mão. Você não vai nem precisar se dar o trabalho de reunir tudo. Eu já reuni, tá aqui na sua mão. É só abrir e ler. E o mais incrível, gente, nisso tudo, é que esse livro aqui, ele não muda. Se a gente ler a palavra de Deus e estudar o caráter de Deus hoje, fecharmos a nossa Bíblia e abrirmos ela amanhã, vai estar escrito ainda a mesma coisa. O que está escrito aqui dentro vai permanecer. E eu tenho um lugar seguro para poder conhecer quem Deus é e aquilo que Deus faz, porque isso aqui é imutável. Por mais que algumas pessoas tentem ainda nos convencer, de que Deus muda de ideia toda hora. E aí o mais interessante é, Deus muda de ideia toda hora e sempre para concordar com a vontade da pessoa. Não é impressionante? Eu acho impressionante. Eu não tenho essa moral no céu ainda. Eu tenho ouvido muito mais não de Deus do que sim. Mas tem pessoas que, por algum acaso, toda vez que ela muda de vontade, Deus muda de vontade junto. Mas é um fator aí para a gente poder estudar, talvez, ao longo dos séculos. Só que, meus amigos, a palavra de Deus permanece a mesma. Deus permanece o mesmo. Resta saber se a gente vai abraçar o presente, o privilégio que é a gente poder permanecer em Jesus. Porque, gente, Jesus permanece fiel. Deus permanece fiel à aliança que Ele estabeleceu com cada um de nós. E aí resta saber se nós vamos corresponder a esse pedido de casamento. Resta saber se nós vamos corresponder a esse convite. Tá tudo bem até aqui, gente? Vocês estão felizes ainda, vivos, de pé? Então, meus amigos, porque Deus se revelou, não dá mais para usar a desculpa do eu não sabia. Sabe, gente, eu como,
mais recente pastor dessa casa, dessa igreja, a gente como pastores daqui, graças a Deus, a gente tem ouvido muitas coisas boas, né, a respeito da nossa igreja. Poxa, Pedro, como é bom vir aqui nos cultos de sábado, de domingo, de quinta, ouvir a palavra, entender a palavra, ter alguém que explica, né, o texto para você. Você vem no culto sem ficar preocupado que alguém vai ficar lá 45 minutos falando sobre dízimo e oferta. Eu gosto de trazer meu amigo aqui, gosto de trazer visitante aqui. Gente, fazer parte de uma comunidade bíblica é uma delícia, sim ou não? Não é muito bom, né? Você que já está há mais tempo na igreja e sabe dos absurdos que nós presenciamos com esses olhos que até errar de comer, né? Você sabe o tamanho do alívio que a gente sente hoje sabendo que você vai vir para o culto e você vai ter o louvor, vai ter aviso, vai ter palavra e é isso. Não vai ter nenhuma bizarrice, nenhuma loucura. Só que, gente, ao mesmo tempo que é muito bom fazer parte de uma comunidade bíblica, e graças a Deus a nossa não é a única da cidade, não é isso que eu estou dizendo, existem muitas outras, nós somos apenas mais uma. Gente, é muito bom por um lado, só que do lado B, na página 2, isso vai, meus irmãos, nos responsabilizar. Por quê? Se eu estou fazendo parte de uma igreja bíblica, então agora eu estou comprometido. Por quê? Não posso mais dizer que eu não sabia. Porque todo culto tem alguém me explicando. Todo culto tem alguém me mostrando. Todo culto tem alguém me falando aquilo que a palavra de Deus está me dizendo. E aí, geralmente, né, quando a gente não quer se comprometer com aquilo que a gente ouviu, né, a gente começa a criar os nossos espantalhos. Essa questão do espantalho é uma linguagem que a gente usa muito em política, né? Quem é bom de história, eu vou refrescar a sua memória para você que não é tão bom. Quando teve, gente, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia, eles se uniram contra a Alemanha. E aí você sabe que a Alemanha perdeu, né, a Segunda Guerra Mundial, graças a Deus. Só Deus sabe como estaria o mundo caso isso não tivesse acontecido, né? Estados Unidos e Rússia se juntaram, a Alemanha perdeu. Mas o que é que aconteceu depois, gente? Os Estados Unidos e a Rússia começaram agora a implicar um com o outro. E começou aquilo que a gente chama de Guerra Fria, né? Um começou a ameaçar o outro. Olha, eu tenho mais arma que você. Tá, mas eu tenho mais canhão que você. Eu tenho mais homens que você. Mas eu tenho mais bala que você. E, gente, foi nessa época que os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial no que diz respeito às armas. E como foi, gente, que os Estados Unidos chegou nesse lugar? Porque eles ficavam falando insistentemente: os russos estão vindo, a Rússia está vindo, a Rússia está vindo e vai atacar, a gente vai acabar com tudo. Só que, gente, um detalhe: a Rússia nunca foi enfrentar os Estados Unidos. E nesse lenga-lenga, eles foram comprando arma, desenvolvendo arma, comprando arma. E aí agora ninguém mais queria mexer com eles. Por quê? Eles ficaram batendo no espantalho. Eles estão vindo. A gente tem que se proteger. A gente precisa fazer alguma coisa. E, meus amigos, quando nós não queremos muitas vezes nos comprometer com aquilo que está sendo revelado para nós, a gente também começa a levantar os nossos espantalhos e bater nesses espantalhos. Quer um exemplo? Ai, Pedro, mas como assim? Está falando que tem que ler a Bíblia para poder conhecer a Deus, mas eu não entendo tudo aquilo que eu leio. Tem coisa que a gente lê que é muito complicada. E, gente, eu concordo que existem pontos específicos da Escritura que dão um nó na nossa cabeça e que a gente talvez precise de um pouco mais de tempo, né, de uma pessoa mais madura, para poder ler com a gente e estudar com a gente. Só que, meus amigos, enquanto talvez 1% da Bíblia é muito difícil, a gente tem 99% restante que é tão claro, que é tão transparente. E a gente continua, às vezes, usando esse espantalho do eu leio, mas eu não entendo. Ah, Pedro, é tão fácil para você falar porque você fez seminário de teologia. Você estuda a Bíblia na nossa casa até hoje. Só que, gente, precisa de curso de teologia para poder entender que Deus quer que eu ame o meu inimigo e ore por aqueles que me perseguem? Sim ou não, gente?
Eu preciso ir para uma faculdade, ficar 4 anos estudando grego e hebraico para poder entender que Deus disse repetidas vezes que eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe, que são aqueles que pagam as roupas que eu visto e o teto debaixo de onde eu moro? Sim ou não, gente? Existem, meus amigos, coisas muito claras na palavra de Deus. E elas são tão claras, mas tão claras, mas tão claras, que não dá para a gente usar esse espantalho do que eu não entendo aquilo que eu leio. De tão claro, meus irmãos, que Deus falou sobre alguns pontos. E eu falei, vou dar uma colher de chá para esse 1%, mas tem 90, 98, 99% que a gente consegue ler e de cara a gente consegue entender. E essa desculpa, gente, às vezes é tão absurda. Nós temos aqui na nossa igreja 2 senhoras, 2 mulheres, que não são alfabetizadas, não sabem ler e não sabem escrever. Gente, são as 2 pessoas mais piedosas, são as 2 pessoas mais crentes do nosso meio. Não sabem ler e não sabem escrever. Qual é a nossa desculpa? Qual é a minha desculpa? E direto e reto elas falam pra gente, olha, eu não sei ler, mas eu venho, tudo que eles falam, eu gravo aqui, chego na minha casa, eu oro sobre aquilo que eu ouvi. Não dá mais, gente, para nós usarmos esse espantalho do que eu não entendo aquilo que eu leio. Um outro espantalho, Pedro, mas a Bíblia diz, você acabou de ler, que Deus tem segredos, né, que ninguém conhece. Eu vou esperar, então, Deus revelar todos os segredos dele, e aí quando ele tiver revelado todos os segredos, eu começo a conhecer. Só que, gente, esses segredos que ninguém conhece de Deus não dizem respeito à nossa transformação, nem à nossa salvação. Tudo aquilo que nós precisamos para poder ir até Jesus e nos tornar como ele, gente, está escrito na Bíblia. Tudo aquilo que Deus quer que você saiba para que você seja salvo e seja transformado em alguém semelhante a Jesus já está escrito na Bíblia. Você não precisa esperar mais revelação. Você não precisa esperar Deus desenrolar o rolo, se você é bem pentecostal. Porque, gente, o rolo já está desenrolado. A palavra já está escrita e a vontade de Deus já está revelada para nós. Pedro, mas eu queria saber mais do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Só que talvez a gente está falando isso, mas a gente nem começou a se aprofundar naquilo que Deus já mostrou. E a gente está querendo saber mais. E muitas vezes, meus amigos, vou apertar mais um pouquinho, já que estão com essa cara de choque para mim, vou apertar mais um pouco. Muitas vezes, gente, esse nosso saber mais não é para gerar na gente transformação, mas é para poder saciar a nossa curiosidade. Pedro, como assim? Eu não quero saber mais de Deus para poder saber mais sobre quem Ele é. Eu quero saber mais de Deus porque eu quero que Deus me revele quando é que eu vou ter um emprego dos sonhos. Eu quero saber, esse saber mais de Deus que eu quero é para saber quando Ele vai me dar aquele carro que eu tanto quero. Quando Ele vai abrir aquela janela de oportunidade que eu tanto estou esperando. Pedro, eu quero que Deus me fale com quem que eu vou casar. Vai demorar, Deus fala uma letra, vamos ficar de forca. Eu faço a forca e o Senhor fala uma letra, eu vou se tem ou se não tem. Nós estamos buscando, gente, essas coisas não para sermos transformados, mas para poder saciar a nossa curiosidade. Só que, gente, deixa eu contar uma coisa para todos nós hoje à noite. Aquilo que Deus revela, aquilo que Deus conta, aquilo que Deus mostra é para produzir na gente transformação. Deus não tem obrigação de saciar a curiosidade de ninguém. Amém, gente? Aquilo que Deus revela e já revelou para nós na palavra é para gerar em nós transformação. Porque muitas vezes, enquanto nós estamos preocupados, Pedro, eu não vejo a hora de tal coisa acontecer. Deus está do outro lado dizendo, olha, eu não vejo a hora de ver mais do meu filho em você. Eu não vejo a hora de ver mais do caráter do seu irmão mais velho na sua vida. Eu não vejo a hora de você conhecer um pouco mais sobre quem eu sou. É com isso que eu estou interessado. Esse é o meu desejo. Essa é a minha urgência.
com você. Não saciar a sua curiosidade, não te dar tudo aquilo que você quer, mas te transformar em alguém parecido com Cristo. É isso, gente, que Deus está trabalhando na nossa vida desde o dia que nós percebemos quem Ele é. Desde o dia que os nossos olhos foram abertos. Deus está trabalhando insistentemente para te transformar em alguém parecido com Cristo. Mesmo quando você não quer. Mesmo quando você reclama. Mesmo quando você olha para aquela pessoa lá do seu trabalho e diz, meu Deus do céu, mas parece que só tem eu aqui dentro, vai encher o saco de outro. E talvez é a ferramenta que Deus está usando para poder te transformar um pouco mais parecido com o seu irmão mais velho. O Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. E vocês não serão responsabilizados por isso. Não vai cair na prova. Mas tudo aquilo que Deus revelou é a sua responsabilidade eterna. Tudo aquilo que Deus já revelou na sua palavra é a minha responsabilidade eterna. E como, gente, nós temos lidado com essa responsabilidade? Será que nós ainda estamos colocando desculpas diante do Senhor? Será que nós ainda estamos levantando os nossos espantalhos e falando, olhem para Ele enquanto eu fujo. Olhem para Ele enquanto eu vou viver a minha vida. Não, você é responsável por aquilo que o Senhor já te revelou. Por aquilo que você e eu temos ouvido aqui, semana após semana. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Vamos para a última parte do versículo, então, para a gente poder caminhar para o final, né? Deixa eu ler de novo do começo. Então, o Senhor, o nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. E Ele nos revelou para quê? Para que obedeçamos todos os termos dessa lei. Ou na NAA, para que nós cumpramos todos os termos dessa lei. Gente, tudo aquilo que Deus revelou, tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus contou para Israel, tinha um objetivo muito claro. Deus queria que eles fossem luz para todas as nações. Deus queria que eles fossem, os representantes de Deus na terra. Eu sei que a gente dá pouca importância, para Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, por consequência. Só quando a gente começa a ler com um pouco mais de atenção, um pouco mais de calma esses livros, a gente começa a observar não somente Israel, mas observar quem eram os povos que moravam perto de Israel. E a gente começa a se ligar, meus amigos, como é que Deus estava sendo intencional com tudo. Então, olha, povo meu que eu criei, num mundo sanguinário, vingativo, que respira guerra, que respira morte, vocês vão ser criadores de gado. Vocês não vão fazer dinheiro com a guerra. Vocês vão ser justos, honestos, zelosos, fiéis com aquilo que vocês falam. Vocês serão misericordiosos, ao contrário do que as outras pessoas fazem. Vocês serão até mesmo, olha só, higiênicos. Porque, gente, os povos ao redor de Israel não tinham uma rotina de higiene muito bem estabelecida. E Deus se preocupou na hora de dar a lei, até mesmo com a higiene das pessoas. Você já leu aquela parte que fala que a mulher menstruada tinha que ficar para fora do acampamento? Quem já leu essa parte? Por quê, gente? Higiene, cuidado sanitário. Olha, a mulher menstruada tem que ficar uns dias para fora. A pessoa doente tem que ficar uns dias para fora. Porque eu quero que vocês sejam totalmente diferentes em tudo do que as nações que estão ao redor de vocês. Porque, gente, o que é que Deus sabia desde aquela época e Deus continua sabendo até hoje, enfatizando com a gente até hoje? Olha, as pessoas não podem me ver. Alguém aqui já viu Deus e saiu vivo dessa história? Não, né? Ninguém pode me ver, Deus falando, mas as pessoas podem ver vocês.
As pessoas não podem, talvez, me acessar fisicamente, mas as pessoas todos os dias acessam vocês, Israel. Vocês, Igreja Novo Tempo, as pessoas acessam vocês fisicamente todos os dias. E, gente, no final das contas, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente vive a nossa vida, é a expressão mais clara da nossa fé. O nosso comportamento é a expressão mais clara da nossa crença e da nossa fé. A gente pode falar de Jesus para várias pessoas. Eu espero que você esteja empenhado em fazer isso onde você está. Só que quanto mais você fala de Jesus para as pessoas, mais as pessoas vão olhar para quem falou de Jesus para elas. É assim ou não é, gente? Quanto mais nós anunciamos a mensagem, mais as pessoas olham de volta para nós para saber o quê? Deixa eu ver se você está se tornando a mensagem que você está pregando para mim. Deixa eu ver se na sua vida tem algum sinal desse evangelho que você está me apresentando. Tem um avivalista do século passado, o D.L. Moody, que ele dizia o seguinte: de cada 100 homens, um vai ler a Bíblia e os outros 99 vão ler o cristão. As pessoas estão, meus amigos, lendo a nossa vida. E aí, na minha humilde opinião, né, as pessoas às vezes perguntam: Pedro, qual que é a maior dificuldade de estudar teologia? São as matérias difíceis? É ficar lendo Bíblia toda hora? Gente, na minha opinião, o maior desafio de quem se propõe a estudar Deus, a estudar a palavra de Deus, é entender que não adianta a gente saber grego, saber hebraico, saber o original, saber o manuscrito, se nós não colocarmos em prática aquilo que a gente estuda. Não adianta nada a gente ouvir aqui: nossa, o Pedro veio, meu Deus, deu um show de pregação, deu um show de interpretação, só que o Pedro, quando desce do púlpito, meu irmão, sai de baixo. É a pior pessoa que tem na igreja, intragável, insuportável. Do que valeu, gente? Do que adiantou? Nós precisamos não apenas estarmos agora cientes, né? Não, Pedro, agora eu sei então que eu sou responsável por tudo aquilo que eu ouço aqui, né? Vou começar até a vir um pouco menos de culto para ver se eu me torno menos responsável. Vou dar um tapa de mão aberta, você vai ver já já. Para ver se eu me torno um pouco menos responsável. Só que, gente, agora ouvindo, conhecendo, a gente precisa praticar. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, quem é que constrói a casa sobre a rocha? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E Tiago termina dizendo, né, na carta que ele escreveu, que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, é como um homem que se olha no espelho, mas logo em seguida ele se esquece daquilo que viu. Quando ele sai da frente do espelho, ele se esquece, né, daquilo que acabou de ser refletido naquele momento. Meus amigos, é somente na nossa tentativa real de obedecer a Deus que a gente vai perceber o quanto a gente precisa de Deus. Quando você começar a dar os primeiros passos, vamos lá então, tem que amar o inimigo e orar por aqueles que perseguem. Eu vou tentar. Pedro falou, eu vou tentar fazer. Eu vou tentar ser manso e humilde, como é o Cristo. Quando você começar, você vai perceber, sem Jesus não vai dar. Porque cada vez parece que eu tento, mais me enche o saco e mais eu quero bater em alguém. Então eu preciso que Jesus entre aqui na situação, senão não vai dar certo. Só que para isso, gente, nós precisamos começar a dar passos em direção à obediência. Nós precisamos começar a dar passos para praticar aquilo que Deus já nos diz. E aí, à medida que nós caminhamos com Cristo, a gente vai começar a perceber, então, que o Evangelho é, de fato, essa mensagem que, ao mesmo tempo que liberta a gente, também responsabiliza a gente. Porque, gente, no mundo, né, todo mundo diz pra gente, olha, muito cuidado para saber se você está ou não está numa relação tóxica. Para saber se você não está ou não está numa relação abusiva. Só que, gente, o Evangelho me diz que eu, Pedro Gaspar Júnior,
eu posso ser a parte tóxica e abusiva de uma relação se eu não observar o meu coração. Eu posso ser aquele que pisa no outro, que humilha o outro, se eu não observar o meu coração e não colocar o meu coração todos os dias aos pés da cruz de Cristo. Eu fui livre do pecado, do inferno, da morte, mas agora Deus também está me responsabilizando. Para que eu possa carregar uma mensagem. Para que eu possa me tornar a mensagem que eu estou anunciando para todas as pessoas. É nessa decisão, gente, de obedecer a Deus, que nós vamos perceber o quanto nós precisamos dele e o quão seguros nós estamos nessa nossa relação com Deus. Porque, gente, o povo de Israel, eles poderiam quebrar a aliança que Deus fez com eles, sim ou não? Sim ou não, gente? Tanto que eles fizeram isso inúmeras vezes ao longo do Antigo Testamento. Só que qual foi o resultado, gente, dessa quebra de aliança? Morte. Destruição. Porque é somente isso que a gente encontra fora de Deus. Então, não é que Deus estava, olha, não, Pedro, Deus então pegou essas pessoas, criou esse país, e agora Deus está então aprisionando, mantendo essas pessoas como prisioneiras dele. Não, gente, Deus estava mantendo essas pessoas seguras. Porque ele sabe que fora dele, tudo aquilo que alcança a gente é morte. Meus amigos, aliança não é prisão. Aliança é segurança. Aliança não somente a nossa com Deus, mas uma aliança, por exemplo, de casamento, que é uma aliança que a gente conhece bem. Gente, aliança não é prisão. Aliança é segurança. Uma relação de aliança é uma relação que eu sei que pode existir um alto nível de intimidade. Por quê? Tem também um alto nível de compromisso. Eu não sei na sua cabeça qual que é o mais alto grau de intimidade entre duas pessoas. Mas, gente, na minha cabeça, o mais alto grau de intimidade entre duas pessoas é você ficar pelado na frente de outra pessoa. Sim ou não? Você concorda comigo? Gente, para mim isso é o mais alto nível de intimidade entre dois seres humanos. Você ficar sem roupa na frente de outra pessoa. Gente, e onde é que isso acontece? Na aliança do casamento. Existe um alto nível de intimidade porque existe um alto nível de compromisso. Por que é que nós podemos, gente, buscar um alto nível de intimidade com Deus? Porque na nossa aliança com Ele existe, da parte dele, um alto nível de compromisso. Eu quero chamar o Lê e quem for tocar de volta, e a gente já vai terminar. E é olhando, gente, nessa moldura, nesse quadro de aliança, que eu sei que eu posso confiar a minha vida totalmente nas mãos do Senhor. Mas, Pedro, como é que eu sei que eu posso entrar nesse alto nível de intimidade com Deus? Como é que eu sei que eu posso abandonar a minha vida, gastar a minha vida diante de Deus? Porque, gente, existe um alto nível de compromisso. O Senhor já provou para nós que Ele é totalmente digno de confiança. Paulo escreveu lá em Romanos, mas Deus prova o seu amor por nós no fato de que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele já provou o seu amor por nós. Porque, gente, um relacionamento só pode dar certo se eu amo uma pessoa e me entrego para essa pessoa. Sim ou não, gente? Um relacionamento só pode dar certo quando eu amo alguém e eu me entrego para essa pessoa. Só que a nossa relação com Deus, meus amigos, só pode dar certo porque um dia Deus já nos amou e já se entregou pela gente. Não é que vai dar certo, já deu. E deu certo porque Deus assumiu a bucha. Deus assumiu o BO. Deus assumiu a pior parte, ele se comprometeu. Gente, quando Deus quis provar o amor dele por cada um de nós,
Deus não mandou um terceiro. Gente, Deus cortou na própria carne. Ele não falou, olha, eu amo vocês aqui do céu e vocês aí da terra ouçam que eu amo vocês. Ele veio, gente, ele mesmo dar a mensagem. Ele veio, ele mesmo, provar o quanto nos ama. Provar o quão comprometido ele está com a gente. Porque existe uma aliança. Existe um compromisso profundo. Existe uma relação de vida e de morte. E eu ouvi algo essa semana que feriu o meu coração profundamente. Eu não sei quantos de vocês viram no Instagram, mas a filha do Douglas Gonçalves se batizou, acho que 2 semanas atrás. E aí no dia do batismo ele deu uma aliança para ela, para a Luísa. Ele falou, olha Luísa, você hoje está fazendo uma aliança com Deus. Então, a partir de hoje, filha, pecar não é simplesmente desobedecer um livro cheio de regras. A partir de hoje, para você pecar, é violar a sua aliança com alguém. A partir de hoje, filha, pecar não é mais você desobedecer um pode ou não pode. Pecar é você trair alguém que deu a vida por você. E se nós entendemos, meus amigos, dessa forma, que não é sobre um pode ou não pode, não é simplesmente mais desobedecer um livro de regras, é muito mais profundo do que isso. É muito mais significativo do que isso. Deus foi muito mais além do que isso. Para poder garantir a nossa salvação e para poder nos entregar vida eterna. E talvez você nunca tenha olhado para a sua relação com Deus a partir desse lugar de aliança. E aí talvez o seu pensamento é, Pedro, Deus está querendo me fazer prisioneiro. Eu não posso fazer nada. Tudo que eu quero fazer está errado. Tudo que eu quero fazer é pecado. Deus está querendo que eu sofra, que eu seja um miserável, quando na realidade o Senhor está te protegendo dentro da aliança que Ele fez com você. Porque Ele sabe que fora dela não existe nada de bom. Fora desse relacionamento não existe nada que se aproveite. E talvez a gente precise lembrar disso, inclusive, meus amigos, quando a gente peca. Porque geralmente quando nós pecamos, o nosso primeiro pensamento é, meu Deus do céu, tem um ser agora lá na eternidade esperando para poder me dar uma chicotada. Esperando para poder me fulminar. E nós pensamos isso porque nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Por favor, leia o Antigo Testamento. E depois de ler, se pergunte, você aguentaria esse nível de traição? Depois de ler, se pergunte, você perdoaria mancada após mancada, após mancada, após mancada de Israel como Deus perdoou? Mas o caráter, meus amigos, do nosso Deus é que Ele é misericordioso. Gente, as alianças que Deus faz, elas não se rompem facilmente. Deus não amou a gente ontem, hoje já não ama mais. Mas talvez o que alguns de nós precisam fazer aqui hoje à noite é justamente renovar a nossa aliança com Ele. É justamente renovar os votos que você fez talvez no seu batismo. Você disse, Pedro, eu vou até o fim. Eu vou amar Jesus até o fim, eu vou bancar a minha fé até o fim. E o tempo passou, você foi se esquecendo. Só que esse encontro hoje, gente, esse culto, essa reunião, é para Deus nos lembrar não apenas que nós somos responsáveis, mas principalmente lembrar que Ele é o maior responsável. Lembra na escola? Fulano aprontou. Tem que voltar amanhã com o bilhete assinado e trazer o pai ou o responsável. Muitas vezes, gente, diante do nosso pecado, é exatamente o que o diabo faz. Você está perdido na minha mão. Vai lá chamar seu pai. Quem que é o responsável por você? Chama ele agora. E a boa notícia, gente, é podemos chamar.
podemos clamar por Ele. Não precisamos correr dele, mas podemos correr para Ele. Na nossa miséria, na nossa solidão, nos nossos sentimentos confusos, nos nossos pensamentos atrapalhados, na nossa vida muitas vezes desastrada, tentando firmar os nossos pés no caminho. A boa notícia é: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O salmista dizendo: me livrou de todos os meus temores. Se você precisa fazer isso hoje à noite, então faça. Renove com Ele a sua aliança. Peça para que Ele abra ainda mais os seus olhos, o seu coração, para que você possa ver. Gente, o Evangelho não é religião de ocultismo. Deus não está se escondendo de ninguém. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração de vocês. Mas aí continua: eu vou me deixar ser achado por vocês. Deus não está, gente, atrás da cortina. Deus não está dentro do guarda-roupa. Deus está aqui. Deus está na sua rotina. Deus está no seu quarto quando você chora, quando você ora, quando você clama. O Senhor está nesses lugares todos, insistindo com você. Insistindo com você que volte para a aliança. Insistindo com você que volte para esse lugar seguro. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. Se você, talvez, Pedro, eu preciso que alguém ore comigo hoje à noite. Você pode sair do seu lugar e pode vir aqui para frente. Mas independente de sair do seu lugar ou não, eu quero te convidar, enquanto a gente canta, exponha o seu coração diante do Senhor nessa noite. Meus amigos, Ele sabe que nós não damos conta, sem Ele, de levar essa aliança até o fim. Ele sabe que nós precisamos dele. Faça dessa canção, nessa hora, a sua oração e diga: Deus, eu vou cantar isso que está sendo cantado, não porque já é verdade, porque o Senhor sabe que não é, mas eu vou cantar até que se torne verdade. Até que eu tenha gastado toda a minha vida em te conhecer, eu vou continuar buscando por isso. Mesmo na minha imperfeição, mesmo nas minhas falhas, eu vou continuar perseguindo o seu coração, porque é isso que traz sentido para a minha existência. Nós já tentamos, meus amigos, outros lugares. Você já tentou e você sabe aquilo que você não encontrou nesses lugares. E você também sabe aquilo que você encontrou em Cristo Jesus.